Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a vitamina B2 ou riboflavina, seguindo o mesmo esquema da outra aula, falando um pouco sobre o histórico da vitamina, as suas características químicas e, sobretudo, suas funções metabólicas. A riboflavina foi isolada, apesar de não purificada pela primeira vez, em 1879 pelo químico inglês Winter Blythe. Em seus estudos relacionados à composição do leite de vaca, esse pesquisador relatou a identificação de um pigmento amarelo brilhante que ele resolveu chamar de lactocromo. E é o que hoje nós tratamos como a vitamina B2 ou a riboflavina. E depois dessa descoberta, quase 50 anos se passaram até que algum avanço científico significativo ocorresse em relação à vitamina. Ao final dos anos 20 e início da década de 30 do século 20, uma grande evolução científica aconteceu e pigmentos amarelos semelhantes com um brilho esverdeado fluorescente foram isolados de uma ampla variedade de fontes. O interesse por eles tornou-se ainda maior quando esse pigmento amarelo foi reconhecido como sendo um dos constituintes da vitamina do complexo B, sendo então a purificação da própria vitamina amplamente facilitada, uma vez que se percebeu que o potencial vitamínico dela estava intimamente relacionado à fluorescência da riboflavina. Em 1935, sintetizou-se a riboflavina pela primeira vez e na década de 1940 surgiram os primeiros estudos sobre os efeitos da deficiência de riboflavina em humanos. O teste da atividade da glutationa redutase, que é um teste utilizado até hoje para a aferição dos níveis de riboflavina, foi proposto nos finais dos anos 60. E o nome dessa vitamina reflete a presença de uma cadeia lateral ribitil e da cor amarela do grupo flavínico, que vem do latim flavus, que significa amarelo. Nessa imagem tem a estrutura química da vitamina B2, mas mais à frente a gente vai falar um pouco sobre as características químicas dela e apresentar essa cadeia ribitil. Como já falado, essa vitamina apresenta uma coloração amarelada e ela é fluorescente. E essa coloração característica se dá pela presença dos anéis conjugados da estrutura da vitamina. Ela apresenta uma estrutura planar e aqui nós temos a imagem da estrutura química da molécula. Na parte de cima da molécula tem a cadeia de ribitil e os anéis conjugados de isoaloxazina, que, como eu falei, vai ser que vai fornecer a cor característica amarelada e fluorescente à vitamina. É uma molécula anfipática, apresentando solubilidade limitada em soluções aquosas. E a cadeia de ribitil apresenta hidroxilas em sua estrutura que vão fornecer certo grau polar para a molécula, enquanto há um alto grau de apolaridade devido à presença da cadeia carbônica e dos hidrogênios nos anéis conjugados e na própria cadeia de ribitil. Além disso, a molécula é fotossensível, mais resistente ao calor e à oxidação e aos ácidos. Devido a essa fotossensibilidade, a terapia de luz que é usada para tratar a icterícia em recém-nascidos ou em alguns distúrbios de pele pode levar à deficiência de riboflavina. E além disso, o risco de perda ou decomposição da riboflavina devido à exposição contínua à luz é um motivo pelo qual o leite que a gente consome, leite de caixinha, ele não é normalmente armazenado em recipientes de vidro, ele é armazenado naquela caixinha, porque protege da incidência de luz. E o anel central, a pirazina, é o principal responsável pela atividade redox presente nas flavinas. E nessa imagem a gente tem a estrutura química do anel de pirazina e a atividade redox seria a possibilidade de redução e oxidação. O papel fisiológico da vitamina B2 está associado com enzimas FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, e FMN, que é a flavina mononucleotídeo. Essas duas moléculas vão ser geradas a partir da riboflavina
e elas são um grupo prostético das flavoproteínas, que são um grupo de enzimas que catalisam as reações de oxirredução nas células. O grupo prostético, só para explicar, seria um componente de natureza não proteica que é essencial para a atividade biológica de algumas enzimas. E tanto o FAD como o FMN vão ser importantes para as reações de oxirredução, porque, como eu falei no slide anterior, há a presença da pirazina, que fornece esse caráter redox para essa molécula. Aqui a gente tem a estrutura química da molécula de FMN, e aqui a estrutura química da molécula de FAD. Então a gente consegue comparar e ver as diferenças moleculares entre elas, que a FAD vai apresentar um grupo fosfato a mais, e apresentando também a molécula de adenina, enquanto a FMN é uma molécula menor. Em relação agora à absorção da vitamina, com exceção do leite e dos ovos, que contém grandes quantidades de riboflavina livre relacionada a ligadores proteicos específicos, a maioria da vitamina nos alimentos vai estar presente como coenzima de flavina ligada a enzimas, cerca de 60 a 90% vai estar como FAD. Os 10% restantes são compostos de forma livre e glicosídeos ou ésteres, e a maior parte da riboflavina vai ser absorvida no intestino delgado proximal. Só que o organismo vai absorver pouca riboflavina se essa for fornecida em doses únicas. Então, o limite para uma dose ser bem absorvida é 27 mg. E como a gente já comentou, a maior parte da riboflavina vinda da dieta vai estar na forma ou de FAD ou de FMN. E para que haja absorção, a riboflavina precisa estar na sua forma livre. E com a chegada do bolo alimentar meio ácido do estômago, há a liberação das coenzimas e elas vão sofrer a ação das pirofosfatases e das fosfatases, que vão estar presentes no intestino delgado e vão levar à liberação da riboflavina. Então, a partir dessa imagem, a gente tem as reações que acontecem do FAD sendo convertido a FMN e em seguida sendo convertido em riboflavina livre, para que haja esse processo de absorção intestinal. A riboflavina ela vai ser absorvida no intestino delgado, na sua porção mais superior, por um mecanismo saturável dependente de sódio. E esse processo de absorção é regulado pela concentração da vitamina, de forma que o aumento da concentração da riboflavina no lume intestinal vai diminuir a atividade da sua absorção. Em contrapartida, se as concentrações estiverem menores, vai haver um aumento da atividade de absorção. Alguns estudos sugerem que os transportadores, que são responsáveis pela absorção da vitamina, reconhecem a quantidade de riboflavina disponível na superfície apical e se adaptam conforme o nível detectado. Então, se tiver muita disponibilidade da vitamina, eles não precisam trabalhar tanto, não precisam ter tanto gasto energético para absorção. Em contrapartida, se a concentração for menor, aí sim, eles precisam, entre aspas, trabalhar mais, ter um gasto energético maior para que ocorra o processo de absorção. Algumas bactérias presentes no intestino grosso possuem a capacidade de produzirem riboflavina livre, e essa vitamina produzida pode ser absorvida pelo organismo, e essa absorção vai acontecer diretamente no intestino grosso. E essa síntese vai ter relação direta com a dieta do indivíduo, porque uma dieta baseada em vegetais vai fornecer maior substrato para essas bactérias, para que elas consigam produzir riboflavina, enquanto uma dieta mais baseada em carnes não vai fornecer tanto substrato. Então, indivíduos que se alimentam de uma dieta mais
mais variada, com bastante ingestão de vegetais, tem maiores condições de suas bactérias intestinais produzirem maiores níveis de riboflavina livre e que essa pessoa tenha uma concentração maior dessa vitamina. E os transportadores para absorção da riboflavina livre vai funcionar de forma semelhante aos presentes no intestino delgado, que é o local, como eu já falei anteriormente, onde vai ocorrer a absorção da riboflavina que a gente consegue a partir do alimento. Em relação ao transporte da vitamina B2, ela vai se ligar de forma inespecífica a proteínas como albumina e algumas imunoglobulinas para que ela circule pelo plasma sanguíneo, e ainda uma ligação específica às proteínas transportadoras de riboflavina. E essa proteína foi, quando identificada, notou-se que ela atua muito no movimento transplacentário da vitamina. Por isso que disse que essa ligação específica ocorre sobretudo durante a fase de gestação. E grande parte da vitamina absorvida é fosforilada na mucosa intestinal pela ação da enzima flavoquinase e entra na circulação sanguínea não como riboflavina livre, ela vai entrar como uma riboflavina fosfato. Embora alguns estudos mostraram que essa fosforilação não é essencial para a absorção da vitamina. Entretanto, até mesmo a riboflavina livre administrada pela via parenteral, que é quando há administração de nutrientes por via endovenosa, houve também a fosforilação dessa riboflavina administrada via parenteral na mucosa intestinal. Ainda em relação ao transporte da vitamina B2, eu resolvi trazer um artigo que relaciona, na verdade, a ingestão crônica de álcool com o transporte da riboflavina. Nesse estudo, eles mostraram que a ingestão crônica de álcool inibe os parâmetros fisiológicos e moleculares do transporte intestinal e renal de riboflavina. E aqui eu trouxe dois dos gráficos que foram apresentados no artigo. O eixo X, o eixo Y, na verdade, deles vai estar a porcentagem da riboflavina que foi captada, que foi absorvida. A partezinha preta seria o controle e o branquinho seria após a administração de álcool. Na verdade, ratos onde houve administração de álcool. E o gráfico A vai estar relacionado com a absorção via borda em escova do jejúno. E o gráfico B, a absorção via membrana basolateral. E nos dois casos, nota-se uma redução na absorção da riboflavina naqueles ratos que foram administrados cronicamente com álcool. E além disso, observou-se também, isso não dá para ver nesse gráfico, mas no artigo ele diz também que foi observado uma interferência do álcool também na digestão das flavinas vinda dos alimentos, e a partir desse gráfico a interferência também na absorção da vitamina. Quando quantidades excessivas da vitamina B2 são consumidas, ela não vai ser absorvida, ou ainda, mesmo que pequenas quantidades sejam absorvidas, ela vai ser excretada na urina. E além disso, mesmo que algumas células hepáticas tenham capacidade de apresentar uma alta concentração da vitamina, ela faz o seu uso bem rápido, o que impossibilita o armazenamento da vitamina de forma prolongada. Agora a gente vai falar um pouco das funções metabólicas da riboflavina, as enzimas que a utilizam como cofator. E de forma geral, a riboflavina vai ser essencial no metabolismo de carboidratos, aminoácidos, lipídios, além de ter uma função importante como antioxidante. E por participar de diversas vias metabólicas, ela vai ser considerada uma coenzima universal. Além disso, a riboflavina vai ter sua função como coenzima
na sua forma de FAD e de FMN. Aqui nessa tabela tem algumas enzimas que vão requerer a riboflavina como cofator, seja como FAD, seja como FMN. E falando também a função metabólica de cada uma, a gente não vai desmembrar e tratar de cada uma de forma isolada, mas a gente pegou algumas para tratar aquelas que a gente achou que seriam as mais importantes. Tanto FAD como FMN vão ser importantes como grupo prostético de várias enzimas denominadas flavoproteínas, que vão ter diversas funções no organismo, de catalisar uma série de reações. Algumas delas a gente vai tratar aqui. E as flavinas, a flavina mononucleotídeo e a flavina adenina de nucleotídeo, por aceitarem pares de átomos de hidrogênio, elas vão participar de diversas reações redoxes, tanto de um quanto de 2 elétrons. E durante o curso dessas reações de oxirredução, vão ser formadas formas reduzidas de FAD e FMN, que vão ser FAD-H2 e FMN-H2. A primeira enzima que a gente vai falar vai ser sobre a succinato desidrogenase. Essa enzima está ligada à membrana mitocondrial interna e essa enzima vai ter uma relação direta com o complexo 2 da cadeia de transporte de elétrons. Nessa imagem a gente tem o complexo 2, e esse complexo vai ser responsável pelo transporte de elétrons da molécula de succinato até chegar na coenzima Q, que pode transferir esses elétrons para o citocromo C, que já vai estar relacionado com o complexo 3 da cadeia de transporte de elétrons, mas todo esse transporte de elétrons que ocorre no complexo 2 vai ser um processo trivial para a síntese de ATP. A gente não vai se apegar tanto a essa questão do transporte de elétrons, foi mais para mostrar a transformação do succinato em fumarato, que a gente vai mostrar a reação direitinho mais à frente, mas todas essas setinhas em vermelho vão ser os elétrons que vão estar sendo transportados. Então vai passar do succinato para o FAD-H2, que depois vai transferindo até chegar na coenzima Q. E agora, vendo a reação da ação da succinato desidrogenase de uma forma mais micro, porque no slide anterior a gente viu todo o transporte de elétrons. Como eu falei, a gente não vai se apegar tanto ao complexo 2. Então aqui tem a reação de oxidação do succinato a fumarato com a ação da succinato desidrogenase, e o par de elétrons que vai ser perdido pelo succinato vai ser captado pela FAD, e ela vai ser reduzida a FAD-H2, havendo a formação do fumarato. E essa reação da transformação do succinato a fumarato, ela vai participar do ciclo de Krebs. Aqui a gente já tem a imagem total do ciclo de Krebs e onde a reação anterior está inserida, a transformação do succinato a fumarato com a formação do FAD-H2. Então é só para ter uma noção de onde aquela reação vai ser importante para a geração de energia e a participação direta no ciclo de Krebs. A segunda enzima que nós vamos falar vai ser sobre a NADH desidrogenase. É uma enzima que vai estar relacionada com o complexo 1 da cadeia de transporte de elétrons, e ela é uma enzima responsável pela oxidação do NADH e que tem o FMN como grupo prostético. Aqui nessa imagem a gente tem o complexo 1 da cadeia de transporte de elétrons, e esse processo acontece como? Os elétrons vão ser transferidos do NADH para o FMN, ou seja, a NADH desidrogenase vai catalisar a oxidação do NADH, e esses elétrons perdidos por ela vão ser captados pelo FMN, que vai ser reduzido, e vai se tornar o FMNH2. Em seguida,
ele vai entregar esses elétrons que ele recebeu para a proteína ferro-enxofre, que vão ser apenas transportadores de elétrons, e em seguida esses elétrons vão ser transferidos para a ubiquinona ou a coenzima Q, que a gente já falou no slide anterior da outra enzima. E essa coenzima Q reduzida vai servir para transportar os elétrons para o complexo 3 da cadeia de transporte de elétrons ou para oxidases alternativas que vão estar presentes na membrana. Agora, só para apresentar mesmo para vocês os estados de oxidação da FMN. Então, a primeira molécula seria a FMN oxidada e a segunda molécula seria o FMNH2, sua forma reduzida. Então, só para mostrar para vocês a diferença na molécula, que seria a presença desses dois hidrogênios que ela captou ao sofrer o processo de redução. Então, para deixar mais visível para vocês, o processo de transporte de elétrons que eu falei no outro slide, que acontece no complexo 1 da cadeia de transporte de elétrons, mas não precisam se apegar o que acontece no complexo 1 da cadeia de transporte de elétrons, mas sim enxergar o papel do FMN em todo esse processo, que ao ele ser reduzido, ele vai receber dois hidrogênios ou dois elétrons, e ele vai ter essa capacidade de transformar para uma outra molécula, na verdade, de fornecer para uma outra molécula esses elétrons que depois vão ser capturados e vão ser necessários para uma série de processos. E dentre eles, o que a gente está falando aqui vai ser a produção de energia. A terceira enzima que a gente vai falar, na verdade, é um complexo enzimático, é o complexo piruvato desidrogenase. Esse complexo é formado por 3 enzimas e cada uma dessas enzimas vai utilizar um cofator diferente, dentre eles o FAD. Como eu falei, é um complexo multienzimático e ele vai ser responsável pela remoção de forma irreversível de um CO2 do piruvato. O piruvato é o produto final da glicólise. E após essa remoção do CO2 do piruvato, vai ter a formação do grupo acetil, e esse acetil vai se ligar com a enzima A formando a acetil-CoA. E essa acetil-CoA ela vai entrar no ciclo de Krebs ao reagir com o oxalacetato, dando início ao ciclo de Krebs. E as 3 enzimas que fazem parte do complexo vai ser a piruvato desidrogenase, a dihidrolipoil transacetilase e a dihidrolipoil desidrogenase. Nessa imagem tem a reação da transformação do piruvato acetil-CoA, para que fique mais visível a visualização do que eu expliquei, o que acontece. Então, o piruvato, primeiro ele vai perder um CO2, e aí vai ter a formação do grupo acetil, e esse grupo acetil vai se ligar à coenzima A, formando então acetil-CoA. Esse complexo, como eu falei, é formado por essas 3 enzimas e no total vão ter 5 coenzimas, dentre elas o FAD. Aqui nós temos cada uma das 3 enzimas que fazem parte do complexo piruvato desidrogenase, e a dihidrolipoil desidrogenase vai ser a enzima que vai ter o FAD como cofator. A piridoxina fosfato oxidase é uma flavoproteína que vai estar diretamente envolvida no metabolismo da vitamina B6, ou piridoxina. A FMN vai ser essencial para a conversão de piridoxina para sua forma funcional, ou sua forma biologicamente ativa, que seria a piridoxal fosfato. E essa reação de transformação da piridoxina para piridoxal fosfato seria a etapa limitante da reação. E assim, a deficiência de riboflavina pode reduzir a conversão
da vitamina B6 para sua forma ativa. Aqui é o processo das reações de transformação, conversão da piridoxina, piridoxal, piridoxamina, que são as formas da vitamina B6. E a conversão da piridoxina fosfato a piridoxal fosfato, que é a forma biologicamente ativa da vitamina B6. Então, grifado em vermelho tem a enzima piridoxina fosfato oxidase, que é dependente de FMN, possui FMN como um cofator. A última enzima que nós vamos falar vai ser a glutationa redutase. Ela é uma enzima que tem um papel central na biotransformação e eliminação de xenobióticos, ou seja, qualquer substância química que seja estranha ao organismo. E ela também tem um papel muito importante na defesa das células contra o estresse oxidativo. Nessa imagem a gente tem um esquema da ação não só da ação da enzima glutationa redutase, mas todo o ciclo de redução e oxidação da glutationa. Na verdade, essa enzima ela não vai agir diretamente na remoção dos radicais livres, mas ela vai ser responsável pela regeneração da glutationa na sua forma reduzida, que é trivial para manter esse ciclo metabólico acontecendo. Eu vou explicar agora um pouco desse ciclo, como que ele acontece e qual o papel de fato da glutationa. O peróxido de hidrogênio é uma substância altamente reativa e tóxica para as células, devidamente, na verdade, principalmente pelo seu caráter oxidativo. E com a ação dessa enzima, glutationa peroxidase, o peróxido de hidrogênio vai ser reduzido à água, perdendo seu potencial tóxico. Então, ele não vai ser mais prejudicial para a célula. E esse processo de redução do peróxido de hidrogênio vai gerar a oxidação da glutationa reduzida. Ou seja, a glutationa que antes estava na sua forma reduzida, agora vai estar na sua forma oxidada. Só que esse ciclo precisa continuar. E para que ele continue acontecendo, essa glutationa oxidada precisa ser convertida à glutationa reduzida. Aí sim vai entrar a ação da enzima glutationa redutase. Ela vai catalisar a reação de redução da glutationa oxidada a partir da oxidação do NADPH. E essa enzima glutationa redutase requer o FAD como cofator para realizar o transporte desses elétrons que está acontecendo. Então, esse ciclo acontecendo vai ser importante para que a espécie reduzida da glutationa esteja sempre presente, para que as espécies reativas possam continuar a ser removidas, não havendo prejuízo às células. A vitamina B2 ela vai ser excretada na urina como riboflavina livre. E como a gente falou lá quando a gente tratou da questão da absorção da vitamina, tem uma limitação no seu processo de absorção. Então, qualquer ingestão muito grande de riboflavina vai ser excretada rapidamente. Então, assim que as necessidades metabólicas da vitamina são atingidas, a excreção urinária da riboflavina e de seus metabólitos vai refletir a ingestão até que a absorção intestinal seja saturada. E além da excreção via urina, uma pequena quantidade pode ser encontrada nas fezes e provavelmente elas consistem daquela vitamina que foi sintetizada pelas bactérias intestinais. Além disso, em pessoas com balanço nitrogenado negativo, ou seja, quando o indivíduo excreta maior quantidade de nitrogênio do que ingere, é esperado que haja maior excreção da riboflavina. Esse balanço nitrogenado negativo, ele normalmente ocorre pelo estado de jejum prolongado ou em dietas pobres em proteína. Então,
De onde vem a principal fonte de nitrogênio para o indivíduo? Sobretudo de proteínas e aminoácidos. Então, se a pessoa não está ingerindo quantidades satisfatórias, as reservas do organismo vão ter que ser degradadas para fornecer os substratos necessários para o metabolismo do indivíduo. E isso vai levar a maior degradação das proteínas armazenadas. Dentre essas proteínas, as flavoproteínas que estão armazenadas nos tecidos. Como a gente já falou, as flavoproteínas são aquelas que vão requerer FAD e FMN como cofator. E a degradação dessas flavoproteínas vai levar à perda de FAD e de FMN, que depois podem ser convertidos a riboflavina livre. Se essa riboflavina livre não for fosforilada, ela vai ser difundida para fora dos tecidos e vai ser excretada. Por isso que pessoas que têm uma ingestão mais baixa de proteína, pode ser que excrete maior quantidade da riboflavina. A riboflavina é uma vitamina amplamente distribuída nos alimentos, mas ela está concentrada em pequenas quantidades. E entre os alimentos fonte, pode-se destacar o leite e seus derivados, as vísceras como fígado, rins, óleo de peixe, cereais e algumas frutas e verduras também apresentam quantidades apreciáveis da vitamina B2. E em alguns países fortificam-se cereais e grãos com a riboflavina para evitar a carência dela. A vitamina B2 ela vai estar presente na maioria dos alimentos na forma de FAD, embora principalmente em ovos e leite a riboflavina livre esteja mais presente. Cerca de 90% da riboflavina na forma de FAD ou de FMN dos alimentos é biodisponível até um limite por refeição ou por dose. Então o indivíduo consegue absorver bem até 27 mg da vitamina por dose ou por refeição. Isso acontece principalmente porque, de novo, quando a gente falou do processo de absorção da vitamina, é um transporte que é saturável. E a biodisponibilidade da riboflavina livre vai ser semelhante tanto a de FAD quanto a de FMN. Em relação às recomendações diárias de ingestão da vitamina B2, vai variar em relação ao sexo, à faixa etária, e a gente consegue ver que a quantidade necessária diária para os homens são maiores do que para as mulheres, ao passo que gestantes e lactantes também vão requerer quantidades maiores do que as mulheres que não estão grávidas e nem são lactantes, até porque o metabolismo vai estar mais acelerado. E bebês e crianças, as doses vão variar de 0,4 mg para as crianças ainda bem novas, nos 6 meses de vida, até crianças com 10 anos indo a 1,2 mg por dia. E na maioria dos casos de carência da riboflavina, há uma resposta a doses orais diárias de 5 a 10 mg da vitamina. A prática de atividades físicas moderada a intensa tem uma relação direta no aumento das necessidades diárias da vitamina B2. Ela é particularmente importante nos aspectos relacionados à produção de energia e desempenha uma importante função no desenvolvimento mental e no desenvolvimento físico. E por esse motivo, vários estudos têm sido realizados procurando investigar os efeitos da deficiência ou até mesmo da suplementação dessa vitamina e a relação direta no desempenho físico. Além disso, o estresse pelo calor tende a aumentar a excreção dessa vitamina, junto ao balanço nitrogenado negativo, que também tende a aumentar a excreção da vitamina, como a gente já falou, e por isso vai requerer uma maior ingestão da riboflavina. A carência de riboflavina ela é relativamente comum, embora não haja uma doença específica que possa ser atribuída a ela. Normalmente a deficiência dessa vitamina vem acompanhada de outras deficiências nutricionais, normalmente outras vitaminas hidrossolúveis, por isso que diz que é um caso multivitamínico. E além da baixa ingestão da vitamina,
Outras causas para a hipovitaminose podem incluir anormalidades endócrinas, algumas doenças crônicas debilitantes, alcoolismo, diabetes, cirrose hepática. E a má absorção intestinal também tem uma grande influência em casos de deficiência da vitamina. Recém-nascidos sobre fototerapia prolongada para tratamento de icterícia podem ter uma deficiência de riboflavina, porque, como a gente falou lá no iniciozinho da aula, a riboflavina ela é fotossensível. Então, esses tratamentos podem gerar a degradação da vitamina e a sua deficiência. E normalmente essa hipovitaminose ela só se manifesta após vários meses de privação da vitamina. Em relação às manifestações clínicas, pode-se dividir como os sinais iniciais e os sinais avançados. Entre as manifestações clínicas iniciais tem-se a debilidade, a fadiga, dor e sensibilidade na boca, a sensação de queimação nos olhos. Já os sinais avançados pode ter lesões nos cantos da boca, que é estomatite angular, as lesões nos lábios, que seria a queilose, dermatite, anemia, avascularização córnea. E essa manifestação da vascularização córnea é a única lesão relacionada com a carência da riboflavina que as bases bioquímicas são conhecidas, porque a glutationa, na sua forma reduzida, é importante para a manutenção da claridade normal do cristalino nas lentes. E a carência da riboflavina vai levar a uma ação não eficiente da glutationa redutase, que se vocês lembrarem, a gente falou nas funções metabólicas, essa enzima é importante para restabelecer a glutationa reduzida. Então, a carência da riboflavina vai levar a não ação eficiente da glutationa redutase e também não vai ter a manutenção da glutationa reduzida. E por esse motivo há essa manifestação da vascularização da córnea. E as alterações iniciais associadas à deficiência de riboflavina são facilmente revertidas. É só administrar o suplemento da vitamina. No entanto, quando ocorre alterações anatômicas posteriores, como formação de catarata, a suplementação já não é suficiente. A nível celular, a carência da vitamina B2 vai ter interferência no metabolismo de ácido fólico, de vitamina B6, porque a gente falou lá nas funções metabólicas que tem uma enzima que ela é uma flavoproteína, e essa enzima ela é trivial na transformação da vitamina B6 de sua forma biologicamente ativa. Vai ter também uma interferência no metabolismo de vitamina K, de niacina. E por isso, o reconhecimento da deficiência de riboflavina é difícil, uma vez que as manifestações clínicas não são específicas, elas são muito comuns a outros estados de deficiência vitamínica. E a gente também falou que normalmente a carência de vitamina B2 é um caso multivitamínico, está relacionado com a carência de outras vitaminas hidrossolúveis. E por ser necessária a metabolização da vitamina B6, do folato, da niacina e da vitamina K, pode ocorrer superposição de deficiências dessas vitaminas, dificultando ainda mais a identificação da carência específica da vitamina B2. Alguns medicamentos, como a probenecida, que é um medicamento que auxilia na eliminação do excesso do ácido úrico, a clorpromazina, que ela é utilizada no tratamento de pacientes esquizofrênicos, é um fármaco antipsicótico. As fenotiazinas, que está presente em drogas antipsicóticas e antihistamínicas. Os barbitúricos, que eles são utilizados no tratamento de ansiedade. Alguns tipos de antibióticos e de contraceptivos orais podem diminuir a absorção intestinal ou até mesmo a reabsorção renal da vitamina B2 por mecanismos diversos.
sobretudo porque eles competem com a riboflavina. Alguns fármacos, como a ubaína, a teofilina, que é um antiasmático, a penicilina, eles são antagonistas da riboflavina porque dificultam a ligação da flavina com as flavoproteínas. Em relação à hipervitaminose da vitamina B2, a toxicidade não é observada, possivelmente porque a solubilidade da riboflavina e a sua capacidade de ser absorvida no trato gastrointestinal são limitadas. Em relação à análise laboratorial e análise da concentração ou do estado do indivíduo em relação à vitamina B2, pode-se utilizar o exame que é o coeficiente de atividade da glutationa redutase eritrocitária, porque a glutationa redutase ela é especialmente sensível à depressão de riboflavina. E por isso, a atividade dessa enzima nos eritrócitos pode ser utilizada como índice de estado nutricional, pois ela é um marcador bioquímico sensível às alterações da ingestão de riboflavina. Esse teste ele é baseado na razão entre na atividade in vitro da glutationa na presença de FAD e atividade sem adição de FAD. E esses são os valores relacionados ou com o estado adequado da riboflavina, com a deficiência, a deficiência marginal, que seria aquela que não tem uma manifestação clínica aparente, e a deficiência acentuada, onde já começam a ter os sinais clínicos e tudo mais. Entretanto, há ainda alguns problemas na utilização desse exame, porque os limiares mais adequados para indicar o estado normal ou anormal da riboflavina ainda são incertos. E um coeficiente de atividade da glutationa redutase mais elevado não necessariamente se correlaciona com o grau de deficiência de riboflavina. Além disso, essa análise não pode ser usada em pessoas com deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que está presente em cerca de 10% dos afro-americanos, porque essa deficiência é chamada de favismo. E nela há uma aparente proteção da glutationa redutase eritrocitária. Portanto, mesmo com a deficiência da riboflavina, não há perda do cofator, e o coeficiente de ativação da glutationa redutase eritrocitária, o EGRAC, permanece dentro da variação normal. Então, o indivíduo poderia estar com hipovitaminose, mas os seus valores dariam como normais. Esse mecanismo de proteção da enzima, ele ainda é desconhecido. Um outro teste seria a medida fluorométrica da excreção urinária ao longo de 24 horas. Esse teste expressa como quantidade total de riboflavina excretada ou em relação à quantidade de creatinina excretada. Porque a excreção urinária de riboflavina e de seus metabólitos pode ser utilizada como um índice de estado nutricional do indivíduo, porque tanto a excreção basal quanto a excreção após uma dose teste da vitamina vão refletir o estado nutricional do indivíduo em relação à vitamina B2. E a principal base experimental para se estimar as necessidades de riboflavina é o rápido aumento na excreção da vitamina quando os tecidos estão saturados, que a gente falou lá no processo de absorção, que doses muito altas são excretadas. A absorção, quando o sistema já está saturado, começa a ser excretado. Só que esse teste só pode ser feito quando o indivíduo apresenta um balanço nitrogenado, na verdade, quando o indivíduo está mantido em um balanço nitrogenado, ou seja, o que ele ingere de nitrogênio vai ser igual ao que ele excreta, porque, como a gente falou, os indivíduos que apresentam um balanço nitrogenado negativo, eles costumam ter uma maior excreção da riboflavina. E como o corpo pode armazenar apenas pequenas quantidades de riboflavina, a excreção urinária vai refletir a ingestão dietética até que os tecidos estejam saturados. E aqui, em adultos saudáveis, a excreção total por dia de riboflavina é de mais ou menos 120
microgramas por dia. Se essa taxa for menor que 40 microgramas por dia, isso significa que o indivíduo está com hipovitaminose. Nesse slide a gente vai fazer uma comparação entre os dois testes, o teste de coeficiente de atividade da glutationa redutase eritrocitária e o teste da medida fluorométrica da excreção urinária ao longo de 24 horas. O primeiro é mais preciso para refletir o status da riboflavina a longo prazo, quando comparada ao outro exame, que vai levar em conta a ingestão atual do indivíduo em relação à vitamina. E além disso, os níveis de excreção urinária podem diminuir com a idade e aumentar com a exposição ao estresse e a certos medicamentos. E a quantidade excretada reflete fortemente a ingestão recente, como eu já falei. Então, nessa comparação, a gente consegue perceber que o EGRAC seria mais eficiente para analisar o estado da vitamina do que a medida da excreção urinária ao longo de 24 horas.